pedir para você separar na sua Bíblia um pequeno trecho, Hebreus 11, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Deixa aberto aí nesse trecho que nós já vamos ler. O justo vive pela fé. São Paulo diz 3 vezes em suas cartas esta frase, umas pequenas mudanças. Eu vou ler para vocês, não precisa pegar, deixa aberto ali em Hebreus. Primeiro ele diz lá em Romanos 1,17, assim: porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Depois ele repete de uma outra maneira em Gálatas 3,11, dizendo assim: que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. E repete mais uma vez em Hebreus 10:38, dizendo assim: meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Palavras do Senhor. Eu pergunto para você, o que é a fé? Você daria várias respostas para mim. Fé é acreditar, fé é crer sem ver, né? Como Tomé, que precisou pôr as mãos lá nas chagas para poder acreditar. Fé é você ter convicção, sim, fé é tudo isso, mas ela transpõe todo o limite humano. E para poder falar de fé, a gente precisa entender quais os tipos de fé que nós seres humanos temos. O Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II trataram de maneiras diferentes a fé, mas ambos dizem a mesma coisa, dizem assim: a fé é um ato nobre de decisão, inteligência, movida pela vontade e desejo. O que eles quiseram dizer com isso, os bispos reunidos com o Papa? Que nós temos que alimentar a nossa fé todos os dias, e a fé cristã alimentada não é só sentimento, não é só palavras, mas é usar de inteligência, de sabedoria, de colocar todas as minhas faculdades em algo que eu acredito por convicção. Eu sei que Deus existe, então automaticamente eu tenho que ter fé. E eu pergunto para você, nós perdemos a fé? Muitas vezes, inúmeras vezes, mas nós vamos entender o porquê. Quando nós falamos de fé cristã, de fé de um homem justo, uma mulher justa, quando nós tratamos a fé na questão religiosa, é porque, e por causa da fé, é que depende a salvação eterna. Olha, você pode ter todos os pecados do mundo por não ter conhecido a Deus. Quando você se confessa, Deus perdoa os teus pecados e é passivo de você entrar no reino de Deus. Amém? Acreditam nisso? Sim. Nossos pecados são perdoados. Uma pessoa que viveu a vida inteira no pecado, não conhecia a Deus, teve um encontro com Ele, começou a alimentar a sua fé, perdoou os pecados, a porta do paraíso também está aberta para ele ou para ela. Mas, meus irmãos, essa palavrinha fé é tão importante, porque se nós não chegarmos com ela lá no reino, a porta estará como que fechada para nós. Vocês entenderam? Ah, Deus é mau, misericórdia, isso é blasfêmia. Essa palavra não existe. Deus é injusto, também não. Nós perdemos a capacidade de o ver. Hoje nós vemos Ele como com véus. Quando nós chegarmos no céu, nós o veremos face a face. Mas para você entrar lá é preciso ter fé, convicção, não perdê-la durante a nossa caminhada. Eis aí
a grande dificuldade dos cristãos da humanidade. Vejam só, vamos ler aí então Hebreus 11, um trechinho. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. A fé é o firme fundamento da esperança, é acreditar naquilo que não se pode ver. Vejam só, o desafio de Deus para nós. Tem muita gente que diz por aí, e o Márcio estuda teologia sabe disso, que narra que o homem já é mau por si só. Já ouviram falar isso? Que o demônio é esconde da carochinha, né? Que Deus deixou o mal existir para que as pessoas procurassem a igreja e procurassem a Deus, mesmo que fosse verdade. Se nós não tivéssemos fé e convicção, se nós não acreditássemos naquilo que não se pode ver e palpar, nós não alcançaríamos o céu da mesma maneira, com ou sem demônio, amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque para chegar a Deus é preciso acreditar. Para acreditar que Jesus está na Eucaristia é preciso ter fé. Para mim, seguir a religião, seguir a fé, seguir a moral, a justiça, a bondade, é preciso andar com fé, com ou sem demônio. Mesmo que o mal não existisse, se o homem não tivesse fé, ele estaria perdido no meio do seu caminho. Então a fé parte de convicção, de inteligência. Você determina, eu acredito e eu vou lutar por isso. Como, Daniel? Salmo 22 diz assim: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei. Os grandes santos, a maioria deles, tiveram seu período de deserto, aquela noite escura, já ouviram falar? Muitos ali tiveram a sua fé testada e provada amarguradamente e não perderam. Então, fé, meus irmãos, é a capacidade de, mesmo quando você está no vazio, mesmo quando você está passando por aquela dificuldade imensa, você saber que lá no final Deus ainda está e não parar de caminhar, aleluia. Vocês imaginam Jesus no horto? O horto foi o ápice da dor dele antes da cruz, a ponto de suar sangue, a ponto de sofrer, humanamente falando, as maiores dores da faculdade humana que pode suportar. Ele parou? Ele desistiu? Olha a fé do Senhor como estava. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas olha a fé, mas que seja feita a sua vontade. Você sabe por quê? Nós temos duas espécies de fé. Nós temos a fé humana e temos a fé cristã. A fé humana, nós temos ela por herança, por natividade. Uma criança sabe e tem fé que ela chorando, a mãe vai lá cuidar dela, não é assim? A criança, na hora que ela tem fome, o jeito dela pedir é chorar. E é natural do ser humano, da criança, bebê, acreditar que a mãe vai ali suprir as necessidades dela. Uma pessoa, quando está trabalhando, humanamente falando, a sua fé humana é colocada, a sua crença, a sua credibilidade, é colocada nas coisas que ela faz no dia a dia. Um mecânico, por exemplo, ele vai lá, coloca uma peça encaixada na outra. O Nilton trabalha com isso, sabe, né, Nilton? Ali na ferramentaria, na ajustagem, na mecânica geral. O Júnior também, que é mecânico de manutenção, sabe disso. Olha, eu vou apertar aqui essa porta, porque quando a máquina for dar a volta, vai dar certinho. Ele faz com certeza, mas esperando que dê certo. Ele não sabe ainda, mas ele tem fé. Isso é humano, mas é a fé que move a humanidade no dia a dia, nas coisas que ela faz. A mulher, quando está cozinhando, por exemplo, ela vai lá, põe o óleo, põe um pouquinho do alho, aqueles que gostam, põe a cebola, dá uma douradinha, aí ela põe aquele arroz lá, aquele potinho de arroz, dá uma fritadinha no arroz, porque ela sabe que fazendo isso o arroz fica mais soltinho, certo?
cozinhar também, viu? E ali coloca a água já um pouquinho aquecida para ir mais rápido, o arroz ficar pronto mais rápido, deixa ali, né, naquele mormaço, para o arroz ficar suculento. E ela acredita que vai ficar gostoso. Eu pergunto para você, você pôs lá os ingredientes, fritou o arroz, se você experimentar é a mesma coisa dele pronto? Não, você tem que esperar ele cozinhar, não tem? Você tem fé que ele vai ficar bom, não tem? Entendendo a fé humana? É essa. Essa é a fé humana. Por hereditariedade, por convicção humana. Agora, a fé cristã. Nós herdamos a fé cristã? Podemos herdar dos nossos pais. Se os nossos pais educarem a gente na fé. Mas e aqueles que não tiveram uma família cristã? Como vão herdar a fé cristã? No dia a dia, na nossa missão de evangelizador. Você falando para ele que Deus existe, ele tem um encontro pessoal com Cristo. Aí ele começa a alimentar a fé cristã, própria daqueles que querem seguir o Cristo depois. Entenderam? Tem alguma coisa rodando ali. Então, quando nós alimentamos a fé cristã no dia a dia, é porque nós temos a convicção de que algo virá depois dessa vida, amém? Não só com a fé humana, mas com a fé em Cristo, fé cristã. Nós descartamos, é claro, tudo aquilo que as pessoas colocam para nós como uma fé vaga, uma fé vã. Quando nós falamos de fé cristã com inteligência, é uma fé que você acredita no Cristo, que foi apresentada para você, não só por sentimento, não só por emotividade. A renovação carismática já foi muito acusada disso, de que tratavam as pessoas pela emoção, fazia chorar, né? Teve aqueles momentos especiais. Tem gente que acha que a gente canta essas músicas bonitas, essas músicas que são emocionantes, claro que são, mas só para fazer o povo chorar. Não, é para que o nosso coração se abra e nós tenhamos a convicção de que Cristo está lá, que eu vou passar por esta vida, vou sair deste grupo de oração e vou continuar a minha caminhada seguindo Cristo, porque eu quero chegar aonde? Na vida eterna, no céu. Senão nossa fé é vã. Para que acreditar no Cristo se eu não espero a vida eterna? Para que acreditar em Jesus se eu não quero sequer a moral, a justiça ou o bem? Para que eu vou ter a alimentar a minha fé cristã no dia a dia se eu não quero fazer bem, não quero bem e não desejo bem para o meu irmão? O próprio Cristo deixou os 2 maiores mandamentos. Quais são? Fala para mim. E essa é a fé que vivemos e professamos, amém? É a fé que você reza no creio todos os domingos, ou os dias que você reza. É a fé dos apóstolos. Nós rezamos tudo isso porque nós queremos chegar no céu. Agora eu falo para você, para a gente fechar esse pensamento sobre a fé cristã. Nós temos um grande problema em alimentar a fé cristã, porque nós começamos a passar a nossa fé cristã a ser tratada como a fé humana. Nós queremos tratar a nossa fé cristã como nós tratamos a nossa fé humana. Eu faço Deus como algo que tem que me servir agora e já. Eu faço da religião algo para o meu bem, para o meu propósito. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Não precisa ser mais claro que isso. Eu pego a fé do povo, a fé humana do povo, e brinco com ela. Pego a fé humana, muitos falsos profetas pegam a fé humana do povo, a fé cristã também do povo, e brincam com ela, com emoção, com falsidade, com ideologias falsas. E aí o povo confunde a fé humana com a fé espiritual, cai na história desse povo e cria uma grande confusão na sua vida. Lhe soma ali doenças, perseguições, endemoniações, se é que eu posso usar essa palavra, opressões, maldições e tantas outras coisas na vida dela, porque ela começa a misturar a fé humana com a fé cristã. Entenderam? Por isso, meus irmãos, alimentar a fé cristã é ter convicção de que Jesus está lá na Eucaristia, de que eu comungo com Ele, de que Deus está lá olhando por nós e que tem um paraíso para mim entrar, amém? Que eu vou viver a minha vida passando pelas dificuldades
sem perder a minha fé. Veja, entendam bem, quando você tem uma dificuldade na sua vida, o Senhor me coloca agora, tem um problema de enfermidade na minha família, tem uma pessoa que está acamada ali, que precisa ser curada. Se nós tratarmos com a fé humana, eu vou colocar a minha confiança somente nos médicos, somente nos homens. Eu vou colocar a minha confiança, a minha fé humana, somente nos medicamentos, nos remédios. A fé humana é limitada. A fé humana não transpõe barreiras. A fé humana, e o Senhor mesmo disse na sua palavra, maldito o homem que confia em outro homem. Quando ele disse isso, não significa que você não pode confiar no seu irmão, mas é quando você coloca a sua fé total somente na mão humana, somente em você mesmo, somente no seu eu. Agora, quando eu tenho uma pessoa doente, eu trato com a fé humana. Olha, vamos tentar esse tratamento aqui, vamos procurar esse médico, vamos procurar outra opinião. É a fé humana funcionando a favor de Deus também. Mas eu coloco aí a fé cristã, a fé em Cristo. Mesmo que os médicos não cuidem, mesmo que eu não tenha as respostas aqui na terra e na ciência, eu acredito em Deus. E essas pessoas são curadas, essas pessoas têm milagres acontecidos na vida delas e dão testemunho até hoje. Vocês ouviram aqui no grupo, ouviram em cursos, ouviram na televisão, quantos milagres Deus opera, a ponto dos médicos olharem para as pessoas e falarem assim: é um milagre, não sei o que aconteceu, nossa parte humana a gente fez, não tinha mais jeito, mas aí a pessoa usou da fé cristã e alcançou um milagre. Conseguiram entender então a diferença das duas fés? É essa que nós temos que viver. Trabalhar com as duas, sim, mas muito mais com a fé cristã. Como nós alimentamos a nossa fé? Orando, jejuando, confessando, vivendo em comunidade, participando de grupos de oração, na Santa Missa, comungando sempre que possível. E mesmo nas dificuldades do dia a dia, quando estiver naquele vazio, na depressão, na opressão, na tristeza, continuar acreditando: eu vou sair disso. Vai chegar a minha cura, vai chegar a minha graça. Quem precisa de uma graça? Levanta a mão. Agora fica com a mão levantada só quem precisa de uma graça que ainda não foi alcançada. Você que pediu uma graça ainda não alcançou. Olha, eu pergunto para você: tua fé cristã é o suficiente para acreditar que você vai chegar nela? Sim. Sim ou não? Sim. Oh, glória a Deus. Então já, fique de pé. E com essas mãos mesmo erguidas, pensando nessa graça agora que você está clamando, e ainda não recebeu, nós vamos rezar juntos com a fé cristã. Você vai alimentar a sua fé cristã, dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu estou esperando, e eu acredito que a sua vontade é melhor para mim. Senhor Jesus, eu ainda não alcancei, mas eu espero em Ti. Amém. Vá pedindo agora ao Senhor: Senhor, ora por mim, Jesus. Toda a minha fé, a minha confiança está em Ti, Senhor. Vá dizendo ao Senhor: eu acredito em Ti, Jesus. Eu não quero perder a minha fé. Eu quero colocar toda a minha fé humana e minha fé cristã a serviço de Ti, Senhor, da igreja, das pessoas, dos irmãos.